Mariana, tivemos que fazer uns cortes difíceis no orçamento. Espero que entenda. Te amo. Essa foi a mensagem que minha irmã me mandou no WhatsApp. Sem ligação, sem áudio, explicando. Apenas uma linha casual que me avisava que eu estava oficialmente cortada da lista de convidados do casamento dela. Encarei a tela, lendo aquilo repetidas vezes, esperando a pegadinha que nunca veio. Eu não era uma conhecida distante. Eu era a irmã dela. A mesma irmã que ajudou nas 3 mudanças de apartamento dela, pagou o aluguel quando ela estava quebrada e ficou acordada a noite toda depois de cada término de namoro. Meu peito apertou, a descrença se misturando com uma ferroada tão aguda que quase me fez rir. Aquilo tinha que ser um erro, mas quando liguei para minha mãe, ela apenas suspirou e disse: "É só uma festa, Mariana. Não faça drama." Aquele foi o momento em que soube. Se eu não fui convidada, estaria em um lugar muito melhor. Não perdi tempo com gentilezas. "Mãe, acabei de receber uma mensagem da Camila. Ela disse que a lista de convidados está fechada e eu não estou nela. Isso é algum tipo de piada?" Houve uma pausa longa o suficiente para eu saber a resposta antes mesmo de ela falar. "Ah, querida," ela suspirou, arrastando a palavra como se eu fosse uma criança fazendo birra no shopping. "É só um casamento. Não faça uma tempestade em copo d'água." "Só um casamento?" Meu estômago embrulhou. "Eu sou irmã dela," disse devagar, como se talvez ela tivesse esquecido. "Como não sou convidada para o casamento da minha própria irmã?" "Ela teve que manter a lista pequena," respondeu minha mãe. Quase ri. "Pequena? Ela convidou 150 pessoas. Acabei de ver o post no Instagram." "Bem, você sabe como essas coisas são," disse mamãe, com uma risada leve na voz. "Casamentos são caros. Talvez ela tenha pensado que você não se importaria de pular este." Não se importaria. Aquela frase doeu mais do que eu esperava. Eu estive lá em todas as crises da Camila. Ajudei a carregar caixas no meio de tempestades de verão. Paguei boletos quando ela perdeu o emprego. Até emprestei dinheiro que ela nunca devolveu. Fiquei ao lado dela em términos feios, ouvindo-a chorar até as 2 da manhã. Eu estive presente todas as vezes. E agora, eu não valia nem uma cadeira no grande dia dela. "Ah, para de ser dramática," acrescentou mamãe, com aquela voz desdenhosa que ela havia aperfeiçoado. "É só um dia. Você está exagerando." Exagerando. Certo. Eu sabia exatamente como isso terminaria. Eu reclamaria. Mamãe me ignoraria. Camila ofereceria um pedido de desculpas meia-boca depois, e esperariam que eu perdoasse e esquecesse, porque era isso que eu sempre fazia. Mas não dessa vez. Algo dentro de mim mudou. Um limite foi traçado na areia. Se eu não era importante o suficiente para ser convidada, não seria importante o suficiente para aparecer quando precisassem de mim depois. "Tenho que desligar", disse secamente, encerrando a chamada antes que ela pudesse responder. Coloquei o celular na mesa, encarando-o por um momento. A dor inicial da rejeição estava sendo rapidamente substituída por outra coisa: clareza. Eu não precisava ficar aqui, remoendo mágoas enquanto minha família brincava de família de comercial de margarina sem mim. Abri meu notebook. Se Camila podia ter o dia mais feliz da vida dela, eu poderia ter a melhor semana da minha. Em algum lugar quente, lindo e muito, muito longe dessa confusão. Em minutos, eu estava navegando por resorts de luxo no Caribe, um mais deslumbrante que o outro. Areia branca, mar azul turquesa, varandas privativas com vista para o oceano. Sempre disse a mim mesma que uma viagem dessas era cara demais. Mas agora não era apenas férias. Era um manifesto e eu estava pronta para assiná-lo. No momento em que decidi, foi como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Eu não ia ficar mofando em casa enquanto minha irmã brincava de princesa num vestido que eu provavelmente ajudei a pagar. Não. Eu ia para um lugar que não exigia um sorriso forçado ou um cartão de felicitações. Meus dedos voavam pelo teclado. Resorts, 5 estrelas, praias privativas, piscinas de borda infinita tão claras que pareciam Photoshop. O tipo de lugar que eu costumava passar no feed do Instagram, pensando, quem sabe um dia. Bem, o um dia tinha acabado de virar hoje. Uma oferta chamou minha atenção. Um resort de luxo all-inclusive, com janelas do chão ao teto, varanda privativa, acesso total ao spa e mordomo pessoal.
O preço era salgado, mas depois do showzinho da Camila, eu não estava a fim de economizar centavos. Cliquei em reservar agora sem pensar duas vezes. Voo de classe executiva, janela, espaço extra para as pernas. Até agendei uma massagem para o dia da chegada. Eu não estava apenas saindo da cidade, eu estava fazendo um upgrade no meu estado de espírito. Quando o e-mail de confirmação apitou na minha caixa de entrada, senti uma satisfação quase perversa. Aquilo não era fugir, era reivindicar espaço, o meu espaço. Abri o Instagram, rolei até uma foto da praia do resort e salvei. Não para postar ainda, mas para deixar no gatilho. Haveria um post. O timing era tudo. No dia seguinte, minha mala estava meio pronta. Vestidos leves, chapéus de aba larga e biquínis suficientes para durar um mês. Joguei um par de saltos altos, não porque precisasse, mas porque parecia um luxo necessário. 2 dias depois, enquanto Camila finalizava o mapa de assentos das mesas, eu estava no aeroporto tomando um espumante na sala VIP, cartão de embarque na mão. Quando meu voo decolou, tirei a primeira foto. Minhas pernas esticadas na poltrona da executiva, uma taça de champanhe na mão, o skyline de São Paulo diminuindo lá embaixo. Legenda: cortada da lista, mas vivendo o auge. As curtidas começaram a chegar antes mesmo de atingirmos altitude de cruzeiro. Minha prima Marina mandou um emoji rindo. Minha amiga da faculdade comentou: "Isso aí, rainha. Aproveita." Até minha tia Célia comentou: "Que chique, queria estar aí." Em algum momento entre minha segunda taça e a refeição de bordo, meu celular vibrou com uma notificação da mamãe. "Onde você está?" Dei um sorriso de canto e ignorei. Quando pousei, um SUV preto impecável me esperava. O motorista me entregou uma toalha gelada e uma garrafa d'água enquanto dirigíamos por uma costa tão bonita que parecia irreal. O ar cheirava a sal e hibisco. O resort era ainda mais impressionante pessoalmente. Palmeiras imponentes no saguão, a brisa do oceano passando direto pelo design aberto. Minha suíte era a perfeição. Lençóis de linho branco, uma varanda que dava para nada além de água turquesa. Fiquei lá por um longo momento, apenas respirando aquilo. Camila podia ter o dia do casamento dela. Eu tinha minha liberdade. Na manhã do casamento da Camila, acordei com o som das ondas quebrando na praia. A luz do sol entrava pelas portas de vidro, lançando um brilho dourado sobre a cama king size. Meu celular, virado para baixo na mesa de cabeceira, estava maravilhosamente silencioso. Pedi serviço de quarto antes mesmo de sair da cama. Panquecas fofas, frutas tropicais e um café tão suave que estragaria qualquer outro que eu tomasse depois. Levei meu café da manhã para a varanda, dedos dos pés roçando na madeira quente, olhos fixos no horizonte. Em casa, imaginei minha família no caos. Camila gritando ordens para as madrinhas. Mamãe estressada com os arranjos de mesa. Alguém em pânico porque o buffet estava atrasado. A imagem mental fez meu primeiro gole de café ter um gosto ainda melhor. Às 10 da manhã, enquanto Camila provavelmente estava fazendo a maquiagem, eu estava esticada em uma espreguiçadeira na piscina de borda infinita. Com um martini na mão, rolei pelos blogs de viagem no celular, não para ler, mas para postar minha própria foto. Eu, óculos escuros, chapéu inclinado na medida certa, oceano ao fundo, legenda: aparentemente sou alérgica a drama de casamento. Em minutos os comentários choveram. Minha amiga Thaís: você está radiante. Prima, Marina de novo. Queria sua vida agora. Até uma ex-colega de trabalho apareceu. Tem espaço na mala? A atenção não era o ponto principal, mas eu estaria mentindo se dissesse que não era bom. Por volta do meio-dia, desci para a praia, a areia quente sob meus pés. A água era cristalina, e entrei apenas o suficiente para as ondas beijarem meus joelhos. Em algum lugar uma banda tocava música ao vivo. Eu me sentia a protagonista do meu próprio filme. Quando finalmente chequei meu celular, lá estava. Outra mensagem da mamãe. Você vai mesmo perder o casamento da sua irmã por isso? Você está sendo mesquinha. Tirei uma foto da minha vista. Areia branca, água turquesa, drink na mão, e mandei de volta sem legenda. Depois, coloquei meu celular no modo não perturbe. No final da tarde, reservei um tratamento no spa. Massagem com pedras quentes, seguida de limpeza de pele. O tipo de mimo
que eu nunca tinha tempo para fazer. Quando fechei os olhos, a única coisa que senti foi a pressão suave das pedras quentes nas minhas costas e a lenta e certa percepção de que eu não sentia falta de casa nem um pouco. Se Camila tinha o dia especial dela, esse era o meu, e eu não ia deixar ninguém estragar. Eu não tinha ideia de que, apenas algumas horas depois, meu celular se iluminaria com mensagens tão frenéticas e desesperadas que eu acharia que alguém tinha morrido. Acontece que outra coisa tinha morrido. O casamento perfeito da Camila. Era logo após o pôr do sol quando voltei para a minha suíte, a pele ainda quente do dia. As portas da varanda estavam abertas, deixando entrar a brisa do mar, e eu tinha acabado de me servir de uma taça de vinho quando meu celular acendeu repetidamente, como uma máquina caça-níqueis ganhando o prêmio máximo. No começo, ignorei. Provavelmente mais comentários no meu último post. Mas então vi os nomes piscando na tela. Mãe, Camila, primo Edu, até o tio Rogério. Minha curiosidade falou mais alto. Deixei o vinho na mesa e peguei o telefone. A primeira mensagem era da mamãe. Me atende. É uma emergência. Revirei os olhos. Tudo era emergência com ela se as coisas não fossem do jeito dela. Coloquei o celular de volta na mesa. 30 segundos depois. Outra notificação. Primo Edu, você não vai acreditar nisso. Me liga agora. Então, Camila, onde você está? Eu preciso de você. A audácia me fez rir alto. Precisava de mim? 2 semanas atrás eu era aparentemente tão irrelevante que não merecia nem uma cadeira na recepção. Agora, de repente, eu era vital para a operação. Ignorei. Então veio uma mensagem do Edu que não consegui resistir a abrir. O noivo foi embora. Congelei, piscando para as palavras. Meu cérebro quase se recusou a processar. Foi embora? Digitei de volta. Como assim foi embora? Edu respondeu instantaneamente. Surto total. Briga feia durante a festa. Ele simplesmente saiu andando. Sumiu. Ninguém sabe onde ele está. Recostei-me, deixando a informação assentar. Em algum lugar lá dentro, uma vozinha sussurrou. Você não deveria estar gostando disso. Mas essa voz foi rapidamente abafada por uma mais alta, dizendo: o mundo dá voltas, e eu estou tonta de tanto rir. Mais mensagens chegavam. Tio Rogério e meu pai aparentemente tinham entrado numa discussão aos berros sobre a reputação da família. Vovó chorou tanto que tiveram que sentá-la em outra sala. O buffet cortou a bebida mais cedo porque os convidados estavam brigando. Parecia menos um casamento e mais o final de temporada de um reality show ruim. Camila mandou mensagem de novo. Por favor, atende. Preciso da sua ajuda. Encarei a mensagem por um longo momento. A antiga Mariana, aquela que sempre consertava tudo, que apaziguava todos os conflitos, teria ligado imediatamente. Mas aquela Mariana estava de férias. Tirei uma foto da minha taça de vinho contra o cenário do mar ao anoitecer. Legenda. Ocupada curtindo meu exagero. Enviei, virei o celular para baixo, peguei meu vinho e fui para a varanda. Em algum lugar lá fora, minha família estava em pânico, girando no caos que eles mesmos escolheram. E eu? Eu estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, acordei com o som suave das ondas e o cheiro fraco de hibisco entrando pelas portas abertas. Por um momento feliz, esqueci da enxurrada de mensagens da noite anterior. Então meu celular vibrou de novo. Dessa vez não era a mamãe, não era a Camila. Era a Julinha. Julinha era a única prima de quem eu realmente gostava. Ela não tomava partido, não espalhava fofoca, a menos que a fofoca valesse a pena ser compartilhada. A mensagem dela dizia: ok, sei que você está ignorando todo mundo, mas você tem que ouvir essa. Me liga, você vai amar. Estiquei-me na cama, sorrindo. Se a Julinha dizia que eu ia amar algo sobre a noite passada, eu acreditava. Liguei. Ela atendeu no primeiro toque. Meu Deus, disse ela, sem fôlego. Você está sentada? Estou deitada numa suíte de luxo olhando para o oceano. Acho que estou pronta para o que vier. Julinha riu. Certo, então você sabe que o noivo foi embora, né? Sim, o Edu me contou. Surto na recepção. Ele sumiu. O que aconteceu? Ela nem tomou fôlego. Aparentemente, durante a festa, a Camila encurralou ele sobre alguma coisa. Ninguém sabe exatamente o que. E virou uma gritaria. Ele gritou. Ela gritou. E então ele simplesmente foi embora.
Tipo, nem pegou o paletó, saiu pela porta da frente e nunca mais voltou. Sorri ao telefone. Nossa, isso é poético. Ah, melhora, disse Julinha, a voz praticamente borbulhando de alegria. Depois que ele saiu, seu pai e o tio Rogério começaram a brigar sobre quem estava fazendo a família passar vergonha. Barraco completo no meio da pista de dança. Os convidados estavam gravando no celular. Quase engasguei com meu café. Por favor, me diz que alguém postou. Ainda não, mas dá um tempo, continuou ela. Então a tia Lúcia começou a chorar. A avó Alzira foi puxada para a confusão. E ela, espera por essa, culpou o desastre inteiro na Camila por não ter te convidado. Sentei na cama. A avó disse isso? Ah, sim, confirmou Julinha. Bem ali na frente da mesa toda. Ela literalmente disse, se você tivesse tratado sua família melhor, não estaria sozinha no seu vestido de noiva agora. Tapei a boca com a mão, tentando não gargalhar. Isso é lindo. E então, disse Julinha, mal conseguindo manter a compostura, sua mãe ouviu a tia Célia concordando com a avó e elas começaram a brigar, gritando tão alto que o DJ baixou a música. Enquanto isso, Camila estava na suíte nupcial jogando coisas, flores, taças de champanhe, nas madrinhas. A imagem era tão absurda que tive que colocar meu café na mesa antes de derrubá-lo. Isso é surreal. E não acabou, continuou Julinha. Depois de tudo isso, sua mãe realmente tentou ligar para a mãe do noivo para tentar apaziguar as coisas. Levantei uma sobrancelha e a voz de Julinha caiu para um tom de deboche. Isso é problema seu agora. Foi tudo o que a mulher disse antes de desligar na cara da sua mãe. Recostei-me na cabeceira, sorrindo tanto que minhas bochechas doíam. Você está me dizendo que as mesmas pessoas que garantiram que eu não fosse convidada agora estão me culpando por não estar lá para salvar o dia? Exatamente, disse Julinha, rindo. Estão dizendo que se você estivesse lá, teria acalmado ele ou consertado tudo como sempre faz. Tomei um gole longo e lento de café. Julinha, sabe qual é a melhor parte disso? Oque, eu não me importo. Julinha soltou uma gargalhada tão alta que teve que recuperar o fôlego. Deus, eu te amo por isso. Sério, Mari, você fez a coisa certa. Claro que fiz, disse eu. Eles queriam um casamento sem mim. Agora eles têm um desastre de casamento sem mim. Parece justo. Nos despedimos e desliguei, sentindo-me mais leve do que em anos. Caminhei até a varanda, a luz do sol aquecendo minha pele. Lá embaixo, as ondas quebravam preguiçosamente na areia, brilhando na luz da manhã. Levantei minha caneca de café em direção ao horizonte como um brinde à liberdade, à paz e ao karma, fazendo meu trabalho por mim. Em algum lugar no Brasil, minha família tentava costurar os restos esfarrapados do dia perfeito da Camila. Eu já estava planejando qual drink tropical pediria em seguida. Perto do meio-dia, eu já tinha tomado 2 caipirinhas e dado um mergulho na piscina quando meu celular acendeu de novo. Apesar de ter bloqueado Camila, mamãe e metade da família, mensagens ainda passavam de números desconhecidos. Parecia que estavam fazendo rodízio de celulares. Número desconhecido. Precisamos consertar isso antes que seja tarde demais. Outro. Sua irmã está arrasada. Liga para sua mãe. Então, como se soubesse exatamente como cortar o ruído, o nome da Julinha apareceu. Aviso. Sua mãe está tentando reunir a família para uma discussão quando você voltar. Ri alto, assustando a mulher na espreguiçadeira ao lado. Uma discussão em família era código para uma coisa. Uma emboscada disfarçada de conversa sincera, projetada para me fazer sentir culpa e consertar a bagunça dos outros. Digitei minha resposta. Obrigada pelo aviso. Não estarei lá. Julinha respondeu quase instantaneamente. Espera, como assim? Estou estendendo minha viagem. Quase pude ouvi-la engasgar através da tela. Ícone, me conta tudo quando voltar. Sorri, fechei a mensagem e abri meu notebook. Em menos de 5 minutos, meu voo de volta foi cancelado e minha reserva na suíte estendida por mais uma semana inteira. O e-mail de confirmação apareceu com um pequeno ding digital e juro que soou como liberdade. Eu não estava apenas pulando a reunião deles. Eu estava me removendo da lista de contatos de emergência deles permanentemente. Quando o sol começou a se pôr, eu estava sentada sob uma cabana, bebendo algo azul com um guarda-chuvinha, quando decidi mandar uma última mensagem, tanto para Camila quanto para a mamãe,
antes de rebloqueá-las. Ah, então agora vocês me querem por perto? Desculpa, estou muito ocupada curtindo meu exagero. Divirtam-se limpando a bagunça que vocês fizeram. Enviar. Bloquear. Feito. O alívio foi instantâneo. Por anos, eu fui a pessoa para quem todos ligavam quando as coisas davam errado. Chaves perdidas, términos ruins, aluguel vencido, brigas de família. Meu papel sempre foi o de consertadora, aquela que engolia as próprias necessidades para remendar os problemas dos outros. Não mais. Naquela noite, me presenteei com um jantar 5 estrelas à beira-mar. A lagosta derretia na boca, o vinho era encorpado e aveludado, e a única conversa que tive foi com o garçom, que sorria sem esperar que eu resolvesse a vida dele. No meio da refeição, meu celular vibrou de novo. Por um momento considerei ignorar, mas a curiosidade venceu. Era Julinha. A Camila acabou de descobrir que você estendeu a viagem. Ela está furiosa. Sua mãe está andando de um lado para o outro na cozinha. Seu pai disse, bom para ela. A avó agora está dizendo para todo mundo que o casamento foi amaldiçoado porque você não estava lá. Eu ri tanto que tive que soltar o garfo. Amaldiçoado, hein? Talvez ela estivesse certa. Depois do jantar, caminhei pela praia. A água morna roçando meus tornozelos, o luar pintando as ondas de prata. Pela primeira vez em anos, minha mente não estava ocupada, ensaiando como consertar o desastre de outra pessoa. Estava apenas silêncio. De volta à suíte, servi uma última taça de vinho e sentei na varanda, observando a maré. Ao longe, via o brilho fraco das luzes dos barcos. O casamento da Camila tinha desmoronado. Minha família estava correndo em círculos, perseguindo pedaços que nunca se encaixariam de volta. E eu estava aqui, a milhares de quilômetros de distância, finalmente aprendendo qual era a sensação de me colocar em primeiro lugar e gostar disso. Dei um último gole, pousei a taça e sussurrei para ninguém em particular. Não é meu circo, não são meus macacos. As ondas rolaram como aplausos. Na primeira manhã da minha estadia estendida, acordei sem despertador, sem celular vibrando, sem voz meio em pânico do outro lado da linha, apenas o ritmo lento e constante do oceano, e o cheiro de café fresco vindo do carrinho que os funcionários haviam deixado na minha varanda. Por anos, minhas manhãs começavam com os problemas de outras pessoas. Áudios da Camila sobre contas, mensagens da mãe sobre dramas familiares, e-mails de trabalho urgentes. Mas aqui, a única decisão que eu tinha que tomar era se passaria o dia na piscina ou na praia. Enrolei-me no roupão felpudo branco do resort, levei meu café para a varanda e deixei o calor do sol penetrar na minha pele. Pela primeira vez honestamente, talvez a vida toda, eu não sentia que devia nada a ninguém. Julinha mandava mensagens ocasionais, pequenas atualizações do fronte de batalha da implosão familiar. Mas ela sabia que não devia me bombardear. A pérola daquela manhã, Camila, está tentando organizar uma cerimônia de reparação. Metade da família disse não. Tia Célia disse que ainda está de ressaca do casamento original. Ri alto. Havia algo poético em assisti-los tentar colar os cacos com fita adesiva sem a única pessoa que costumava ser a cola deles. Às tardes, eu ia para o spa fazer tratamentos que nem sabia que precisava. Esfoliação com sal marinho, aromaterapia, faciais que faziam sentir como se minha pele estivesse respirando pela primeira vez. À noite, jantava perto da água, o ar quente nos ombros, o som das ondas como pano de fundo constante. Em algum lugar lá fora, a narrativa da família provavelmente estava mudando. A essa altura, eu tinha certeza de que tinha passado de exagerada para egoísta e fria, e talvez eles estivessem certos, se ser egoísta significasse finalmente cuidar de mim mesma. No quarto dia da minha estadia extra, fiz um passeio de barco ao pôr do sol. O céu sangrava de laranja para rosa e roxo profundo, e enquanto eu estava na amurada, com a brisa no cabelo, percebi que não sentia falta deles nem um pouco. Não do jeito que pensei que sentiria. Do que eu sentia falta, se é que sentia de algo, era da versão de mim que costumava acreditar que aparecer para pessoas que não fariam o mesmo por mim era algum tipo de virtude. Ela estava cansada. Ela tinha sido tida como garantida, e ela tinha ido embora agora. Quando o barco voltou para a costa,
As luzes do resort brilhando à distância, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Essa paz, essa sensação de liberdade, não acabaria só porque a viagem eventualmente acabaria. Na minha última noite no resort, sentei descalça na varanda, taça de champanhe na mão. O oceano se estendia infinitamente diante de mim, o céu derretendo em tons de ouro e coral enquanto o sol baixava. No Brasil, imaginei Camila ainda correndo atrás das migalhas de sua cerimônia refeita, mamãe andando pela cozinha, metade da família evitando os grupos de WhatsApp. Não era mais da minha conta. E pela primeira vez, eu realmente sentia isso. Peguei meu celular, não para checar as mensagens deles, mas para capturar a vista. A foto ficou perfeita. A curva da costa, o brilho da água, a luz suave do céu. Postei com uma legenda final. A paz cai bem em mim. Em minutos, as curtidas e comentários chegaram. Amigos torcendo por mim, antigos conhecidos mandando emojis de coração. Mas dessa vez, não postei para eles. Postei para mim. Ergui minha taça para o horizonte, deixando o silêncio penetrar fundo nos meus ossos, sem culpa, sem tensão, sem emergências de última hora. Apenas o som das ondas, o sal no ar e a certeza de que eu tinha finalmente saído de um papel que nunca escolhi para começo de conversa. O casamento da Camila tinha desmoronado sem mim. Minha vida, por outro lado, nunca pareceu tão inteira. Tomei um gole lento, saboreando o momento, e sorri, zero arrependimentos. Se você também precisa aprender a se colocar em primeiro lugar e viver o melhor da vida, lembre-se, sua paz é inegociável.